Se nunca trabalhei com criança, né? Geralmente, quando tem problema infantil que chega para mim, eu sempre trato a criança com florais e sugiro que os pais é que têm que vir para o tratamento, né? Mas a questão da hiperatividade, a gente precisa mesmo tirar esse olhar de problema, né? Porque uma pessoa que tem um potencial muito grande, primeiro que ela não se adapta muito bem no mundo, que é tudo forçado. Esse esquema educacional que a gente tem é completamente contrário ao desenvolvimento infantil, né? Então não tem como uma criança desenvolver plenamente sendo obrigada a ficar quieta olhando para um quadro ou, né, esse esquemão que é de ensino. Não tem como isso. Então é muito complicado. Agora, com a visão da numerologia, é que eu quis abordar, né? Por isso que eu não fiquei muito na questão da hiperatividade nem do TDAH, mas para mostrar, né, que o déficit de atenção também no caso, que existem maneiras além das oficiais que podem ser consultadas e, de fato, ter uma compreensão mais importante do quadro, né? Porque se a gente olhar o déficit de atenção, minha mãe falava que a gente foi criado na cama, ela achava a maior vantagem, porque filho que não é criado na cama fica com manha, né? Mas não é, a criança presa numa cama, ela não desenvolve e fica uma vida sem graça, ela não tem prazer, não é? Então, ela não tem interesse no mundo de fora. Aí, o que acontece? Como ela vai crescendo sem ter muitas experiências, ela também fica com um desenvolvimento emocional menor do que a dos outros, até o intelectual também, né? O desenvolvimento da criança fica aquém, porque ela não teve muitas experiências, ela não descobriu tantas coisas igual as outras crianças, então ela não tem interesse, ela não acompanha. Então, isso é o déficit, né? E os pais nunca vão saber disso, porque ninguém aborda as coisas dessa forma. E eu abordei assim rapidamente, né? Eu tanto falei de déficit de atenção e de hiperatividade, mas assim, mas para puxar, para olhar esse lado, né? Porque as crianças têm seus potenciais e elas têm que ser atendidas neles para que eles desenvolvam de acordo. Senão, vai ficar essa coisa que a gente vê aí, uns meio bobinhos, né? E outros animados demais, assim, que dão um trabalho louco para controlar, né? Mas são crianças que não são compreendidas no que elas vieram para desenvolver. Agora, quando a gente vai pela numerologia, a gente entende os potenciais de cada um. E cada potencial ali, a própria indicação do número já tem como lidar, né?